Já foi muito questionado o Tite. O Tite realmente tem que dar explicação, tem que mudar a forma do Flamengo jogar, tem que ir embora? Não. Tá? É aí. Porque tem gente que fala, já quer demitir o Tite? Não, não sou covarde. Se eu achasse que ele tinha que sair, eu ia falar. Como eu falei do Paulo Souza aqui 1000 vezes. Eu só acho que alguém do Flamengo tem que ter culhão pra falar pra ele. Que eu não vejo isso no Marcos Braz, eu não vejo isso no Landinho, eu não vejo isso no Bruno Spindel. Tite, esse time não pode jogar o futebol burocrático que tá jogando. Arrume um jeito desse time atacar, desse time criar chance, desse time vencer. Não tem isso no Flamengo. Então, primeiro, tem que ter coragem de dirigentes, que nunca aparecem nessas horas. Segundo, jogador. Já falei do Tite, tem que falar da diretoria, tem que falar de jogador. Esses caras que estão no Flamengo, pelo menos 6, 7 ganham mais de 1 milhão por mês e não estão jogando nada desde o ano passado, Vamp. É um time com outra intensidade se comparado aos outros e é um time que passa uma impressão de preguiça dentro de campo. É, a história do futebol brasileiro, né, principalmente do Flamengo e do próprio São Paulo, né, eu lá atrás, enquanto moleque, né, faz tempo, já fiz 50, sempre vi que o Flamengo e o São Paulo era jogar bem e ganhar, né. Esses dois times tinham essa característica, né. Não acompanhei muito bem a primeira academia do Palmeiras, a segunda, aí depois aquele Palmeiras Parmalat também tinha um super time, o próprio São Paulo do Tele, o Flamengo do Zico. Então isso carrega muito na sua história, né? O torcedor flamenguista vai passando de geração para geração. Há de convir que você vê que o Dorival Júnior foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil e não foi renovado o seu contrato, não foi demitido, não foi renovado o seu contrato pelo modo como ganhou a Copa do Brasil e a própria Libertadores, né? Tinha que se jogar mais, se jogar bonito. O Tite está indo aí para quase 8 meses de Flamengo, né? Ele chega em outubro do ano passado, estamos indo para maio, daqui a 3 dias já estamos no mês de maio, né? O mês 5. Quer dizer, se cobra muito pelo plantel do Flamengo, pelos jogadores que tem, né? Jogadores internacionais, jogadores tudo, a maioria tudo ali no seu plantel, até o time reserva todo mundo de seleção. E quando você tem os melhores, você exige uma melhor performance. Como é cobrado o City, como é cobrado o Barcelona, o Real Madrid, o Paris Saint-Germain, entre outras agremiações espalhadas pelo mundo. Então, o Flamengo teve tempo para fazer a pré-temporada, termina o Campeonato Brasileiro sabendo qual é a sequência da temporada, vai para terra do tio Sam e faz a pré-temporada lá nos Estados Unidos, deixa o time sub-20 aqui jogando, tanto que o Flamengo só tem um empate, só toma um gol com o time sub-20 diante do Nova Iguaçu, que fez a final com o Flamengo. E aí começa a temporada mesmo, como você fala assim, de pretensões maiores, que é o quê? Campeonato Brasileiro, tá muito cedo, 4ª rodada, estamos indo para a 5ª, e a Libertadores, né? A Libertadores do Flamengo hoje está a 5 pontos do Bolívar da Bolívia. Vai classificar tranquilo. Eu ainda acho que vai classificar na frente do Bolívar. Mas mesmo assim, a atual fase é vergonhosa. Não, você tá a 5 pontos do Bolívar, é sacanagem. Eu acho que no resultado final o Flamengo ainda vai passar, vai terminar 13-12. Para mim vai terminar 13-12, porque eu acho que o Bolívar soma mais 3 pontos em casa e toma 2 nabo. Para mim ele perde do Flamengo no Maracanã e perde na Colômbia do Milionários. Né? Mas assim, se cobra muito para ver um futebol melhor. O Flávio Prado, semana passada, teve Flamengo e Palmeiras e Flamengo. O Flávio falou, pô, vou parar para ver esse jogo aí, comparando com a Europa. Foi 2 times que, por incrível que pareça, tem até o número de derrotas iguais, né? Flamengo 2 na temporada, Palmeiras 2. Sim. Palmeiras perde pro Santos e perde pro Inter. É um jogo que não dá. Ontem uma expectativa grande no Fortaleza e Bragantino. Meu Deus, larguei o jogo. São 2 treinadores que jogam, botam o time pra frente, né, Flávio? Mas ontem eles botaram na cama. Então se cobra muito, né? Pela história do Flamengo. E a conquista do Dorival, não renovaram o contrato porque ele disse que não ganhou jogando bonito. Isso, é verdade. Com o Tite falam, o que interessa é resultado. O Dorival foi demitido porque disseram que ele jogou mal as finais. Ser campeão da Libertadores, ser campeão da Copa do Brasil. E aí o Mauro César Pereira, que trabalha aqui conosco, falou, tinha que pegar o Dorival e falar assim, por que perdeu do Avaí, rebaixado no Maracanã, porque perdeu do Curitiba em Curitiba, depois que ganhou largado o brasileiro. Então o brasileiro só está começando,
Estamos na 4ª rodada, tem muita coisa pela frente, mas a verdade é que a gente ainda não viu uma grande atuação. E não é só do Flamengo não, viu? A gente bota aí na temporada, no mês de maio, treinadores tiveram tempo para fazer pré-temporada, ainda passa um pano pro Fluminense. Porque no dia 23 de dezembro, estava jogando o Mundial de Clubes. Se apresenta depois, mas mesmo assim aqueles atletas tiveram um mês de férias. Né? Se apresenta depois em relação às demais equipes do Brasil. Mas aí você falou, ao fim da bola, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro embalou agora com o Milito, então. Várias vitórias, mas também tropeçou contra o Criciúma, dentro de casa. Tropeçou, empatou em casa 1-1. Ontem o Inter, que gastou pra caramba lá, empatou com o último colocado. Tava perdendo. Mas o Flamengo, o que se espera é isso. Pelo que fez com o Dorival, então tem que bater na tecla. O treinador que chegar lá tem que fazer o time jogar bem. Não, e esse discurso, tá, assusta até o torcedor. Como é que o torcedor ele vai ter algum otimismo no ano se em abril o treinador já fala que a saúde está desgastada? Se em abril o time todo está destruído, poupa todo mundo e todo mundo continua se machucando. O torcedor pensa, gente, como é que a gente vai chegar na fase final do Brasileiro? Como é que a gente vai chegar na fase final da Libertadores? E aproveitando que eu tô de cientista, até nisso eu acho a diretoria do Flamengo frouxa. Porque o negócio é o seguinte, o Gabigol, ele tá punido até hoje. Ninguém fala nesse assunto. O Flamengo tinha que falar nesse assunto todo dia. Se o Flamengo acha injusto o Gabigol, eu acho que tá interessando pro Flamengo o Gabigol nessa situação. Porque aí não tem que renovar, ninguém vai fazer proposta, mas pro torcedor é muito importante ter o Gabigol de volta. Como ontem, o Pedro tá mal. Ninguém tem notícia entra de o quando vai ser esse julgamento, nada, cara. Estão falando que vai ser no final de maio. Agora, o processo já foi iniciado, só que... Demora. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. E aproveitar que eu tô de cientista, eu tava, na recuperação cirúrgica na época do Gabigol, quem me conhece sabe, não admiro a postura do Gabigol. Acho o Gabigol marrentíssimo, não sou amigo do Gabigol, acho que é uma marra muitas vezes exagerada, não curto, não tenho nada pra defender pessoalmente o Gabigol, mas eu acho a punição uma vergonha. Ninguém pode ser punido por 2 anos por ser marrento. Ele tá sendo punido por ser marrento. Ele não tava dopado, ele não tava fora do que esperavam ali os cientistas, os caras do antidoping. Ele foi marrento. Ninguém pode ser punido por 2 anos por ser marrento. Ninguém ali é pai do Gabigol. São pessoas que vão fazer exame antidoping. Ele foi fora do procedimento, ele reclamou, ele foi ali marrento como ele sempre é. Foi. Mas ele não estava dopado, gente. Mas esse é o problema. Quando ele demora pra fazer, eu não tô dizendo que tava, também acho que não tava, não, acho que ele é enjoado. Ele é um cara entojado. Mas quando ele demora, existem remédios que se você tá dopado, você toma um determinado remédio e depois de um tempo ele faz efeito. O que se subentende no julgamento desse? Porque ele tomou esse remédio para passar o efeito do que ele tinha usado para se dopar. Então se ele fizesse o exame às 8 da manhã, daria positivo. Às 3 da tarde não dá. Isso é por isso que subentende, sabe aquela história? Você é chamado para fazer o exame de DNA. Se você não fizer, subentende que você é o pai da criança. É mais ou menos isso. Agora que eu tirei a peruca, agora eu tô parecendo a Madonna. Hoje ia começar aqui. No final, porque que com esse pelo de cachorro. Tá aí, 40 anos de Madonna. Nossa Senhora. Agora, só em relação, Tico, eu tava olhando assim, né? O principal campeonato do mundo aí é a Premier League, né? Tem jogos lá, aqui o fuso horário, a depender de qual lugar da Inglaterra, chega a 5 ou a 6 horas de fuso horário. E aí os caras jogam no inverno de dezembro, janeiro, -5, 4, frio desgraçado, joga 8 da noite. Aquele período de Natal. Porra, aquilo ali, você sabe, na Europa é um frio. Mas os caras ficam. Você vê que o campeonato não. Tão bravo pela quantidade de jogos que tá tendo agora, né? Mas você vê que no mês de. Até na Alemanha e na Holanda para o campeonato por causa do frio. O leste da Europa, então, nem se fala. Você tem que saber a região que você tá, porra. Quem não quer ficar deitado na rede, água de coco. Que nem você foi lá para. Como é? Filipinas? Filipinas. Aí o jogador tem que estar na Filipinas. Temporada boa, praia, pá. Ganhar bem. Meu irmão, é um sacrifício. O atleta vive a vida toda no sacrifício. Os treinadores também. E aqui eu tô vendo muito mimimi. O Flávio falou que na Europa os caras reclamam. O Guardiola, o Klopp tá reclamando
da sequência de jogos, que é muito campeonato. Se você tiver um time ruim, você não vai ter. Vai trabalhar no time ruim que você só joga uma competição. Simples.